Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Consumidor em Pauta da TVE. Um espaço para responder questões e dúvidas das mais variadas áreas do direito. Se você tiver alguma dúvida ou questionamento, mande um WhatsApp para 51985 946 773 ou então para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje estaremos tratando do direito do consumidor. Estamos recebendo aqui o Sr. Alcebiades Santini, que é o presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor. Seja muito bem-vindo, Dr. Santini. Muito obrigado, Gil Curtis. Primeiro, destacar sempre que esse é um programa de utilidade pública, parceria entre Secretaria de Comunicação do Estado e TVE e Fórum de Defesa do Consumidor. Todos os convidados que aqui se apresentam são convidados voluntários, então estamos aqui para servir a sociedade. Perfeito. Indo para a primeira questão colocada por um telespectador que preferiu não se identificar, ele diz o seguinte: sou espectador do programa todos os dias. Não consegui pagar uma compra de R$ 2.800 que fiz em uma loja. Foi parcelado em 27 vezes de R$ 242. E ele diz: estou com dificuldade para pagar. O que posso fazer? Essa é uma situação que normalmente desorganiza a saúde financeira de qualquer consumidor. Então, esse consumidor que não quis se identificar, ele já fez uma negociação porque não conseguiu pagar os 2.800. Só que essa negociação em 27 meses tem um aumento significativo de 233%. Ele vai pagar em 27 meses R$ 6.534. Acredito, pela repercussão do aumento significativo, claro, aumentou o prazo também, mas que haja, nessa situação de negociação que ele já fez, uma cobrança abusiva nos juros e taxas, né? Então, a recomendação, voltar junto à loja, tentar reconstruir um novo acordo, importante, né? Já deu para notar que alongar o prazo e diminuir as prestações tem um aumento significativo nos valores finais, né? Então, é uma preocupação. O que a gente sempre recomenda? Sempre, a não ser que tenha uma situação atípica nas nossas vidas, né? Perda de um familiar, doença, perda de emprego, etc. Mas sempre a gente recomenda, de tudo que a gente ganha, fazer uma reserva técnica financeira para qualquer emergência futura. A outra saída é diminuir despesas. A gente não tem como aumentar a receita e tem compromisso a pagar, tentar cortar alguma despesa que não compromete a nossa normalidade de convivência e de vida e de educação, de saúde e de habitação. Então, nesse caso, eu recomendaria isso aí, voltar e renegociar. E uma última instância, ele tentar construir uma solução e, se não tiver uma solução com o lojista, ele pode entrar no juizado especial, questionar se nessa negociação que ele fez, não tendo uma nova negociação que ele possa pagar, questionar se essa taxa de 233% que houve no aumento do valor original, se não existe uma cobrança abusiva aí de taxas e juros. E aí fazer um pacto através do Poder Judiciário ou da Junta de Conciliação, que no próprio Ministério Público tem, no próprio Tribunal de Justiça tem, ele pode levar sem custo nenhum. Ok. A próxima questão do Sr. Cristiano. Tenho uma dívida em um banco porque não fechei uma conta. Sou obrigado a pagar? Faz 8 anos que não movimento tal conta. Cristiano, esse é um assunto que talvez pelo acúmulo de atividades que a gente tem, acaba esquecendo de fazer o dever de casa. Qual é o dever de casa? Quando a gente para de usar a conta corrente,
que é o Banco Central autoriza a instituição financeira cobrar algumas taxas para a manutenção dessa conta, a gente tem que fazer o seguinte, formalmente encaminhar um documento com protocolo, né, ao banco pedindo o cancelamento da conta. Caso contrário, vai acontecer o que o Cristiano relatou. Tem uma dívida, né, e ele tem que verificar se essa dívida ela está correta, né, se não tem cobranças de taxas e manutenção abusiva, mas o primeiro passo do Cristiano é falar com o gerente. Olha, houve um esquecimento, quero que o senhor use aí o bom senso, o senhor verifica que eu nunca movimentei mais essa conta, vamos fazer um acordo. Normalmente o banco e o gerente, quando é sensível, eles fazem uma situação, um cálculo aí de chegada que o Cristiano possa pagar e o banco também não fica digamos assim, impedido de fazer essa cobrança. É legal essa cobrança. E aí, o que a gente deve fazer? Se o Cristiano não chegar a um acordo, ele pode entrar em contato pelo 145 junto ao Banco Central, relatando o fato e pedindo uma intermediação do Banco Central, que é o órgão que fiscaliza as instituições financeiras, para fazer uma mediação. É nisso aí, mas é procedente. Eu já fiz um cancelamento de uma conta bancária num banco oficial, né, porque troquei, naquela época não tinha portabilidade, e formalizei. 2 anos, 3 anos após, o banco me cobrava uma dívida significativa, acima de R$1.000. E aí eu tinha o comprovante. Então, Cristiano, vamos aprender com um fato que aconteceu contigo. E serve essa recomendação para qualquer consumidor. Não deixa de encerrar a conta, a não ser através de um documento formal com protocolo. Ok. A próxima questão, senhor Santini, é da senhora Neuza. Tem, inclusive, uma certa demanda em função do crescimento do mercado imobiliário nos últimos anos aqui, principalmente na região metropolitana, em vários segmentos sociais. Ela diz o seguinte: fui fazer a vistoria de um apartamento que comprei na planta e que estava sendo entregue. O construtor não permitiu a entrada do engenheiro que levei para me ajudar na vistoria. Eles poderiam ter feito isso, ou seja, barrado a entrada do engenheiro? Não, a Neuza tem toda a razão, muito obrigado também pela pergunta, porque esse é um assunto recorrente, principalmente quando as incorporadoras vendem no lançamento do projeto de construção, vende o imóvel, tem um prazo contratual para entrega e tem mais 6 meses para qualquer variável incontrolável, que é o prazo ainda aceitável pelo Poder Judiciário, além de, digamos, 3 anos, a incorporadora tem 3 anos mais 6 meses, daria exatamente 42 meses. A partir daí, desse prazo não entregando em 42 meses, aí tem a multa por atraso de entrega, que normalmente, e aqui uma dica importante, normalmente o contrato estabelece uma multa por atraso da entrega da obra de 1%. Só que para o consumidor, esse mesmo contrato estabelece por qualquer atraso de pagamento 2%. Isto é incorreto e o Poder Judiciário ainda não pacificou uma adoção de medida única. Então a gente primeiro recomenda: as multas nos contratos têm que ser iguais para fornecedor e consumidor, senão é cláusula abusiva. Então, não aceita contrato que tenha multas diferentes para o consumidor e multas diferentes para a incorporadora. No caso da Neuza, ela tem toda a razão de levar um engenheiro que é especialista em patologia imobiliária, de imóveis, para verificar se as medidas, se a construção atende todos os quesitos que estavam lá no memorial descritivo, etc. E esse engenheiro vai fazer um laudo. E a Neuza só vai receber o imóvel se tiver diferenciação da construção que ela comprou diferente do que está no imóvel. Ela pode questionar isso administrativamente com a incorporadora para fazer os ajustes, o acerto, ou judicialmente.
Então, a incorporadora está praticando uma prática abusiva dentro do Código de Defesa do Consumidor, não permitindo o engenheiro fazer o laudo. Ela pode, qual é a primeira recomendação que a gente dá? Fala com a incorporadora, não tendo solução, entra com uma ação no Poder Judiciário. Ok, só para tirar uma dúvida, doutor Santini, mesmo que no contrato de compra e venda do imóvel não esteja previsto essa possibilidade da vistoria, ela, pelo Código de Defesa do Consumidor, tem o direito de fazer a vistoria. Claro, porque o Código de Defesa do Consumidor, hierarquicamente, dentro das normas legais, ele é superior a um contrato. Quer dizer, a hierarquia das leis começa na Constituição. Aí depois vem as demais leis, e aí o Código tem, inclusive, uma cláusula, são cláusulas pétreas, né? E que dá o direito e é superior a um contrato. Ela pode usar o direito do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, e dizer, ó, essa prática que a incorporadora está exigindo é abusiva segundo o Código de Defesa do Consumidor. Nós queremos construir uma solução. Não tem solução, ela abre um processo, contrata um advogado especialista em direito imobiliário e entra com uma ação, inclusive por dano moral. Não só o dano material, mas o dano moral. Tá certo. E, aliás, o que a Neuza está fazendo é correto. Não receba nenhum imóvel de incorporadora sem fazer a avaliação correta se esse imóvel foi feito dentro das condições que estabelecem no contrato. Ou seja, medidas, se não tem, por exemplo, caimento da parte do banheiro, o caimento natural para que a água escorra para o ralo. Né? Se isso tiver, eu tenho um imóvel, por exemplo, que o espaço da geladeira não está adequado ao tamanho da geladeira. Então, a incorporadora tem que ir lá, desmanchar ou complementar o serviço e não receber. E questiona isso aí. Excelente. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com o Dr. Alcebiades Santini tratando dos direitos do consumidor. Aguarde. Voltamos com o Consumidor em Pauta aqui na TVE. Um espaço para que você tenha as suas dúvidas e questionamentos respondidas com precisão por pessoas especializadas na área. Por exemplo, se você tem uma dúvida ou questionamento, mande um WhatsApp para 51 985 946 773 ou então por e-mail para consumidoremPauta@tve.com.br. Doutor Santini, a próxima questão, ela é assim, eu diria que ela estaria entre as top 5, né? as 5 mais comuns em consumidores. Né? A senhora Clara está perguntando, para eu trocar um produto em uma loja, tenho que apresentar a nota fiscal? Preciso fazer uma troca e não acho a nota. Clara, em tese não, porque se o produto está dentro do prazo de garantia ou o produto que ela comprou e tem que fazer a troca, tem uma política da empresa que estabelece as regras de troca, digamos, vício de origem, defeito no produto, etc., não precisa nota fiscal. Mas a nota fiscal sempre ela é importante porque garante e comprova aonde tu comprou e a garantia do produto. De qualquer forma, a Clara, ela não achou a nota, não tem problema nenhum. Vai na loja, solicita uma segunda via. A loja é obrigada a entregar uma segunda via da nota fiscal para a Clara sem custo nenhum. Ela tendo dificuldade, ela pode denunciar essa loja na Secretaria Estadual da Fazenda, porque aí é uma sonegação tributária da loja, né? Apesar que a Clara tem a nota, ela recebeu, não achou, mas aí serve para qualquer consumidor. Fornecedor que não entrega o produto com nota fiscal, primeiro, é sempre o documento que me garante a propriedade desse produto e as garantias, né, tanto
legais quanto contratuais, é através do cupom fiscal ou nota fiscal. Então, tu tem que exigir. Não é necessário exigir, tem que ser espontâneo o fornecimento da nota fiscal. No caso da Clara, como ela tem e não achou, ela pede a segunda via, ponto. Não quer entregar uma segunda via sem custo, diz, não, então vou falar com a Secretaria Estadual da Fazenda e vou denunciar a loja na própria Secretaria da Fazenda, porque, é uma obrigação da loja de entregar a segunda via sem custo. Só para também aproveitar a pergunta da Clara, em termos legais, qual é o prazo limite para a pessoa fazer a troca de produto depois da compra? A troca do produto, ele tem que obedecer à garantia, né? Produtos duráveis, que é no caso da Clara, é 90 dias o prazo, garantia legal. Se ela tem uma garantia contratual, soma mais 90 dias. Então, ela comprou um produto durável e o fabricante deu 1 ano de garantia. Então, ela tem 15 meses. Então, depende disso aí, né? Das dois tipos de garantia. E depois tem uma terceira garantia, que é a garantia estendida, que é o opcional do consumidor. Tá certo. A próxima questão é do senhor Ernesto. Ele coloca o seguinte: recebi a cobrança de um produto que devolvi. O que fazer? Pago e peço devolução depois? Não, o Ernesto, ele devolveu um produto, né, e que pagou, e estão cobrando novamente, é isso, né? Exatamente. Uhum. Ele entra em contato com a loja, não tem que estabelecer... Só para doutor Santini, só para ajustar. Recebeu um produto... Recebi a cobrança de um produto que ele havia devolvido. Isso. O que fazer? Pago a devolução, pago e peço a devolução depois? Não. Ele devolveu o produto, né? Se ele devolveu o produto, ele tem que receber o valor ou o crédito desse produto. A empresa está cobrando? Não, ele devolveu. Ele não tem mais o produto, vai cobrar o quê? Então é o seguinte, tem que fazer o primeiro procedimento. Entra em contato com a loja, ele tem que ter comprovante que devolveu. Bom, devolver, você não tem direito de me cobrar. Está aqui, ó. Falou com a loja, pacificou, resolveu, deu para os dois lados. Tá bom. Se a loja insistir em cobrar e ele tem o comprovante de entrega, eu não pagaria, né? Questionaria isso aí, tanto na área administrativa como através de um PROCON ou judicial. Mas se ele quiser pagar, e essa cobrança é indevida, ato subsequente ele pode pedir a devolução do pagamento indevido em dobro e ainda pedir talvez dano moral, porque não é procedente. Então o código estabelece exatamente essa regra. Se há uma cobrança indevida e ele provar que foi indevida, ele tem a devolução em dobro desse valor, atualizado, e ainda a possibilidade de dano moral, porque deixou o cara, né, deixou o consumidor em situação constrangedora, talvez até com dificuldade de pagar. Ele pode questionar também o dano moral junto com o material. A próxima questão de uma espectadora anônima também tem, doutor Santini, muito presente nas relações de consumo de hoje, tá? Ela coloca: fui comprar um produto e eles me ofereceram a garantia estendida, desde que eu pagasse um valor a mais. Eles podem cobrar por isso? Pode. Por isso que nós sempre informamos, nós temos 2 garantias, uma é a legal, que é a do Código de Defesa do Consumidor, e a outra a contratual. A contratual é o fabricante que oferece ao consumidor pelo produto que ele está colocando no mercado de comercialização. E tem uma terceira, que é opcional, que é a garantia estendida. Essa garantia estendida é uma opção do consumidor. O lojista pode sim oferecer, mas não pode obrigar, ou esconder essa informação e colocar lá junto com o carnê, ou as prestações, ou o pagamento à vista, a garantia estendida sem a autorização expressa do consumidor. Aí é venda casada e caracteriza crime na relação de consumo. Então, a garantia estendida é opcional, tem que ser informada e o consumidor concordar e assinar. Ah, correto.
A próxima questão é da senhora Matilde. Comprei um eletrodoméstico e não me deram a nota fiscal. Fiquei preocupado em não ter a garantia do produto. Procede a minha preocupação? Aí a Matilde é a mesma situação da Neuza, né? A da Neuza ela não achou a nota fiscal, mas a Matilde não deram. Aí, Matilde, a obrigação de ter a nota fiscal e fornecer essa nota fiscal é do fornecedor. O consumidor não precisa pedir. Então, a Matilde, por educação e por proatividade, ela volta na loja e diz, olha, eu comprei o produto, vocês esqueceram, vamos botar assim, vocês esqueceram de me dar a nota fiscal. Eu preciso porque é a minha garantia, né, primeiro, de comprovar meu bem e a origem desse bem. E a garantia desse produto é através da nota fiscal ou cupom fiscal. Então, ela vai lá. Não tendo sucesso nessa negociação de construção da solução, aí a Matilde pode denunciar essa loja nos órgãos de defesa do consumidor, inclusive na Delegacia do Consumidor, porque tem aí sonegação tributária, na Secretaria da Fazenda e assim por diante, mas ela precisa. E a última instância, ela pode denunciar isso também no no Juizado Especial, né? E Ministério Público, porque se esse fornecedor está tendo esse procedimento com a Matilde, pode ter um procedimento coletivo com outras pessoas que também adquirem o produto e não levam a nota fiscal. Só uma dúvida que não está na questão da senhora Matilde, Santini. Como uma hipótese, tá? A pessoa comprou e pagou em espécie, ou seja, ela não tem, por exemplo, a comprovação de que está lá um débito no cartão de crédito ou no seu cartão de débito, ou seja, ela pagou em dinheiro. Ela consegue comprovar que ela comprou? Claro, ela consegue, porque se nos órgãos, primeiro, eles têm que ter uma saída, a loja tem que ter uma saída desse produto, mesmo que não extraíram a nota fiscal. Então, o Poder Judiciário, ela pode solicitar inversão do ônus da prova. O que é inversão do ônus da prova? O juiz aceita a versão do consumidor e quem tem que provar o contrário, que o consumidor não está falando a verdade, é o fornecedor. Então, e ela tem o produto em casa, e vai dizer, olha, o produto está aqui, está com fotografia, eu tive tal dia aí, provavelmente a loja tem câmeras de filmagem, né? E ela vai exigir que, aí através do Poder Judiciário, que apresente as câmeras daquele dia, daquele horário, a Matilde saindo com o produto na loja sem a nota fiscal. A próxima pergunta é do senhor José Carlos. Um banco é obrigado a reembolsar valores de fraudes e golpe do Pix? Sim, porque qualquer transação com instituição financeira, além a gente paga, inclusive, banco, né, para ter uma conta corrente, a não ser que tu tenha aplicação, tu faz uma compensação. Mas tu paga a manutenção de uma conta no banco. E essa conta, além de guarda dos valores, tem a segurança desses valores. Se alguém entrar na minha conta e que não teve a minha participação, né, eu não facilitei essa invasão de algum golpista entrar na minha conta e retirar parte do numerário que tinha na conta, isso é responsabilidade objetiva do banco. Então, o que ele tem que fazer? Entrar em contato com o gerente, tentar construir uma solução, o gerente vai abrir um processo administrativo, mostrar que também ele, como gerente, não teve nenhuma informação, mas o banco deve ressarcir. E ele não tendo sucesso com essa negociação, o José Carlos, com o gerente, ele denuncia. Aí sim, ele abre uma denúncia no Banco Central através do número 145. Correto. Doutor Santini, vamos para a última questão. Temos ainda 1 minuto, tá, para a sua resposta. O senhor Kleber pergunta, uma operadora pode se negar a realizar a portabilidade de um número de celular? Sim e não, né? Opa. Sim, se os dados não conferir, o CPF do titular é diferente do número do telefone, ele não vai ter a portabilidade. Se ele está em débito com esse telefone na atual operadora, ela não vai fazer a portabilidade sem quitar, né? Se ele tem um contrato de fidelidade com essa operadora
e não está findo esse contrato, está ainda em validade, ele tem que pagar uma multa por o prazo complementar desse contrato de fidelidade. Mas se tudo isso está superado, a operadora ela vai executar a portabilidade e no máximo em 2 dias. Normalmente, em algumas horas, a portabilidade é feita da operadora A, que é a atual, para a operadora B, desde que atende todos os quesitos aqui citados. Muito obrigado, doutor Santini. Convidamos a todos para acompanharem o Consumidor em Pauta e também enviarem as suas dúvidas e questionamentos. Até a próxima edição.